De costas para a plateia. De Costas para a Plateia é o podcast das boas pessoas. Liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia. Temas complexos, abordados de forma simples e descontraída. O episódio de hoje tem o apoio da Quinta da Minhoteira, vinho verde de alta qualidade. Apoia-nos também a To Be On, Consulting, Marketing, Analytics. Sabe mais em www.2b-on.com. A Laserprint é também um nosso apoio. Sabe mais em www.laserprint.pt. E por último, estamos a gravar na maravilhosa Fábrica Coffee Roasters, da Rua das Flores, em Lisboa. Visita-nos ou sabe mais em www.fabricacoffeeroasters.com. Contamos hoje com a presença de João Porfírio, maravilhoso fotógrafo do Observador. Sejam bem-vindos a mais um episódio. João, muito bem-vindo ao nosso podcast. É um gosto ter-te aqui. Obrigado. Estamos aqui na fábrica com este maravilhoso cheirinho a café. Maravilhoso, é verdade. Foi a primeira coisa que disse assim que cheguei. Cheiro maravilhoso a café. Isto é um privilégio, gravarmos aqui. Somos sempre muito bem recebidos pelo Stanislav e temos o privilégio dele oferecer sempre uma saquinha de café aos nossos convidados. E eu que adoro café, portanto não podia ser num sítio melhor. Olha que espetáculo. João, muito bem-vindo, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Acabado de chegar do Brasil, não é? É verdade. Para quem não te conhece, tem que colocar o silício lá em casa. Apresenta-te aqui, fala-nos um bocadinho de ti. Então, sou o João Porfírio, tenho 27 anos, sou fotojornalista do Observador há 5. Antes do Observador estive como fotojornalista no jornal e no Semanário Sol e na agência Lusa. E tenho mais ou menos, apesar de ter 27 anos, já sou jornalista com carteira profissional há 9. Portanto, sou de Portimão, nasci do Algarve, vim para Lisboa com 17 anos, estudar jornalismo, estudar fotografia. E o jornalismo sempre foi um objetivo, portanto todo o meu percurso académico, seja no secundário, até mesmo na faculdade e depois da faculdade, foi tudo com o intuito de ser jornalista e dedicado à fotografia, portanto um jornalista que conta histórias e que mostra a realidade boa, má, independentemente direita, esquerda, mas através principalmente da fotografia. Gosto muito de escrever, gosto muito de rádio, gosto muito, já tive a oportunidade de fazer coisas em televisão e gosto muito também, mas é na fotografia que eu me identifico mais e é através da fotografia que eu considero que sou melhor um contador de histórias. Há muitos colegas teus com esse percurso, como tu, da parte de jornalismo, estarem aptos não só para a parte fotográfica, como também para a parte de texto, de criação de texto? Não há muitos jornalistas e com isto eu não quero que os nossos ouvintes achem que eu me estou a achar a última Coca-Cola do deserto, mas... Isto é o que é, não é? A realidade é o que é e tu tentas também mostrar a realidade e a realidade é essa. Eu perguntei precisamente porque tenho também essa curiosidade. Acabo por conhecer muitos fotógrafos e sabes que conheço muitos, mas acabam por ser especializados naquela matéria, enquanto tu acabas por ser um bocadinho polivalente. Essa polivalência resultou um bocadinho das circunstâncias, porque os jornais onde eu trabalhei antes do Observador eram jornais que tinham menos capacidades financeiras de enviar, por exemplo, 2 jornalistas para um local, e então eu ia muitas vezes sozinho. Então tinha que nesses sítios fotografar, escrever, gravar um áudio de uma entrevista, gravar um áudio de uma conferência de imprensa, e aí fui-me habituando a ser um bocadinho polvo do jornalismo, não é? 2 braços, mas a tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não é necessariamente bom e não é o ideal, não é o ideal eu ir sozinho para um sítio e fazer tudo sozinho, não é o ideal. Muito aborrecido, não é? E depois é muito difícil que faça tudo bem, não é? Portanto, eu tenho perfeita noção que sou melhor a fazer umas coisas e muito menos bom a fazer outras. E estando sozinho, costuma-se dizer que sozinho não se faz nada bem, não é? Portanto, é preciso uma grande equipa para que as coisas corram bem. Mas muitas vezes, por circunstâncias atuais e da atualidade, eu vou sozinho aos sítios e aí sou obrigado a escrever, a gravar áudios, a tirar fotografias, a fazer vídeos.
entrar em direto na rádio, entrar em direto na televisão. Na Ucrânia, por exemplo, entrei todos os dias, várias vezes por dia, em direto numa televisão portuguesa. Todos os dias entrava em direto na rádio onde trabalho. O Observador tem também uma rádio. E quando era preciso, escrevia e filmava e fotografava. Portanto, não tenho nada aquela coisa de eu sou fotojornalista, só posso fotografar. Não, eu sou jornalista que se identifica mais e tem noção que é melhor a contar histórias através de fotografia, mas se tiver que contar histórias através de outro formato qualquer, o que interessa no fim do dia é que o leitor... Exato, é que a história e que o leitor saiba essa história, independentemente de que meio, seja áudio, seja através de um podcast, através de um texto pequeno, através de uma pequena legenda numa rede social. É que no fim do dia o que interessa é que a pessoa saiba e conheça aquela história. Muito bom. E porquê fotografia, João? Porque com 15 anos a minha mãe ofereceu-me a minha primeira máquina e a partir daí o bichinho ficou desde aí. A minha mãe ofereceu-me uma máquina depois da minha insistência. Eu queria muito ter uma máquina fotográfica, que eu andava com aquelas máquinas pequeninas que cabem nos bolsos. E eu queria muito uma máquina a sério, chamadas máquinas reflex, não é? Que tira-se e põe-se a objetiva. E aos 15 anos a minha mãe, muito esforço, e foi isso que me fez ser o profissional que hoje sou e estar onde estou. Foi essa máquina, que lembro perfeitamente que custou na altura 300 e poucos euros, e que fez toda a diferença. Que foi ali, com a máquina nas mãos, e a começar a trabalhar, eu lembro com 16 anos, a mandar e-mails aos jornais regionais do Algarve, a pedir para dar emprego a um miúdo de 16 anos, quer dizer, estava no secundário. O que é facto é que esse emprego foi-me dado, e muitas vezes iam-me buscar à escola secundária no carro do jornal, portanto eu era conhecido como um jornalista, já desde essa altura, que estava à porta da escola secundária, um carro gigante a dizer Jornal do Algarve, reportagem. Portanto, desde aí, e pronto, eu comecei a mandar e-mails e se calhar alguns jornais, e hoje sei que alguns desses jornais achavam piada a minha audácia e a minha lata. Sim, um bocadinho a minha lata de, mas este tipo tem 16 anos e está-nos a mandar um mail a pedir trabalho como fotojornalista. Vamos ver. E as coisas correram muito bem e até hoje agradeço sempre que tenho assim alguma exposição pública como aqui. Gosto sempre de salientar a importância que um jornal regional teve na minha vida e a importância que a imprensa regional tem no país. Muitas vezes a gente só olha para as grandes televisões, as grandes rádios, os grandes jornais, mas a imprensa regional é que se dedica ao problema real do Portugal profundo. E que vai resolvendo esses problemas também. Sem dúvida, e são eles que denunciam, e muitas vezes os jornais nacionais pegam em problemas denunciados pelos jornais regionais e aí a coisa torna-se nacional. E a imprensa regional tem um papel fundamental e eu estou eternamente agradecido por isso. Então começaste muito novo com experiências, mas agora estas últimas duas que tiveste, gostava que tu partilhasse aqui connosco. Vamos começar pela mais marcante, provavelmente, foi a da Ucrânia. Como é que foi? Em primeiro, como é que surgiu a oportunidade de ir para lá? Acabaste por havendo a possibilidade, foste tu que tomaste a iniciativa que gostavas de ir? Conta-nos um pouco. Como é que foi também a preparação? Sim, a preparação, a ida para a Ucrânia tem uma história curiosa, porque recordas-te certamente que começava-se a falar uma semana, 2 semanas antes de facto da guerra ter começado, que podia haver uma guerra, e os comentadores dividiam-se entre vai haver, não vai haver, Putin vai avançar com uma invasão, não vai avançar. Pronto. Durante 2 semanas este foi o tema, vai haver, não vai haver. E nós no jornal, a assistir a isto, claro que queríamos ir ouvir as pessoas, neste caso os ucranianos, e queríamos ir fazer reportagens sobre isto. E marcámos no dia 22 de fevereiro uma viagem para dia 24 que foi o dia em que começou a invasão da Rússia à Ucrânia. Por acaso, como é óbvio, nós não temos o poder da adivinhação. Era bom que tivéssemos. Tínhamos antecipado um dia e tínhamos o nosso voo direto de Lisboa a Kiev às 6 da manhã. A guerra começou às 4 da manhã portuguesas, 6 da manhã ucranianas. Portanto, 2 horas antes de apanharmos o voo, a invasão começa. Já estavas no aeroporto? Já a ir? Espera, exato. A história vem agora.
o espaço aéreo encerra automaticamente, portanto é impossível voarmos para Kiev e o nosso primeiro pensamento foi, não vamos. E um bocadinho lata, lá está, da minha parte, disse, não, agora é que temos de ir. Como é óbvio, agora é que temos de ir. E então liguei à diretora que estava acordada na altura, bom, era 4 da manhã em Portugal, portanto, liguei à diretora na altura e disse, eu vou apanhar o voo e a meio mudo e vou comprar um voo para a Polónia e vou para a Polónia. Alugo um carro e ainda hoje entro na Ucrânia, garanto-te. E assim foi. Apanhei o primeiro voo, a primeira escala, saí, porque o voo para Kiev não podia ser feito, e apanhei um voo para Cracóvia. Em Cracóvia aluguei um carro, andei 4 horas de carro e atravessei a fronteira da Ucrânia, e ainda dia 24 entramos na Ucrânia e começámos a fazer trabalhos logo na fronteira, porque já estavam muitos refugiados a querer sair do país. Foi imediato? Mal rebentou a guerra com os refugiados? Sim, há cerca de 5 horas, 6 horas depois. Ou seja, foi o tempo das pessoas começarem a pôr tudo o que conseguiam dentro dos carros e começarem a ir embora. As pessoas que estavam mais perto da fronteira, bem mais, felizmente, a saída bem mais facilitada. Quem está no interior, e a Ucrânia é um país gigante, quem está mais longe da fronteira demorou dias e dias e dias. Eu lembro-me que a meio, uma semana e meia ou 2 semanas de eu lá estar, o período médio para conseguir atravessar a fronteira de carro eram de 4 dias. Portanto, as pessoas em média passavam 4 dias numa fila de trânsito para tentar sair do país. E pronto, portanto, com isto não houve grande preparação, porque eu fui para a Ucrânia sem saber para o que ia, sem saber que tipo de armamento é que estava a ser usado na Ucrânia, como é que eu me podia proteger, em que hotéis é que ia ficar, porque eu já tinha tudo reservado. Eu tinha hotéis marcados em Mariupol, eu tinha entrevistas marcadas para Mariupol, eu ia para o Donbass, eu ia para Kherson, tudo cidades que foram logo controladas pelo exército russo. E portanto eu fui para Lviv assim que entrei na Ucrânia e pronto, a viagem começou aí. Portanto, a viagem era programada de 12 em 12 horas. O que é que vamos fazer das próximas 12 horas? Isto. Das próximas 12 horas vamos fazer turnos. Eu fazia turnos com a minha colega, a Sirenta a tocar, vamos para o bunker. Lembro perfeitamente, hoje digo isto com alguma tentativa de sentido de humor, porque se eu carregar todo este peso, não é? É impossível eu prosseguir com a minha vida de jornalista. Mas a primeira vez que eu estou a dormir e que toca a sirene, eu abro os olhos e já estou em pé. Portanto, tal não foi o susto, tal não era a aflição. Reagiu logo. Tal não... Pronto, eu estou a exagerar, não é? Mas para tu perceberes e as pessoas que nos estão a ouvir perceberem o susto que é e a aflição que é de repente haver um aviso, passa a redundância, que te avisa da morte, da possível morte, não é? Nós sabemos que um dia vamos morrer, mas à partida, se tudo correr naturalmente, não sabemos quando, nem em que circunstâncias. E aqui foi das coisas que mais me marcou: existe uma sirene que te avisa. Na verdade, aquela sirene ensurdecedora está-te a dizer uma coisa, que é: proteste, senão podes morrer. E o mais assustador daquela sirene, que eu também tive a oportunidade de ouvir, é que não fazem mínima ideia onde é que vai cair. Exatamente. Se é ali ao pé de ti, se são 2 km, são a 100. Se as antiaéreas vão sacar aquele míssil que vem lá, é inacreditável. O barulho é ensurdecedor. E depois fica. Sabemos quando é que vem, não é? Sim. Mas ali aquilo começa de repente. É verdade. E aquilo fica no eco, não é? Fica dentro da nossa cabeça. E quando me perguntam a primeira coisa assim da Ucrânia, sem dúvida as sirenes. Claro que depois eu tive 3 meses na Ucrânia, portanto a coisa normaliza-se, não é? Bom, mais uma sirene. Mas os primeiros 15 dias foi uma coisa assustadora, simplesmente assustadora. Por este sentimento de está a tocar uma sirene que ou eu me protejo ou eu tenho azar e cai um míssil e eu posso morrer. Portanto, este sentimento de proteção, falta dela e possível morte foi assim uma coisa bem difícil de gerir. E depois, em Lviv, aquele confronto entre a saída dos pais, aliás, a saída das mães e das mulheres e dos filhos, e os pais a ficarem nas plataformas de comboio.
tu passaste pela estação de Lviv, penso eu, e aquela estação tem uma carga emocional para mim, que é uma coisa, sempre que eu agora vou à Ucrânia, faço paragem lá, para as pessoas perceberem. Portanto, nós atravessamos a fronteira sempre a pé, e depois temos um motorista que nos leva à estação de Lviv, e da estação de Lviv aí apanhamos comboios para todo o país. E a estação de Lviv é ali o ponto de entrada, quem vem da parte da Polónia, não é? E aquela estação para mim tem uma carga emocional brutal, porque consigo, sempre que entro naquela estação, a última vez que lá estive, bastante calma, silenciosa, sem grandes aglomerados. Dizes? Ainda com muitos carrinhos de bebés? Agora, desta última vez, felizmente não. Isso foi o que mexeu mais. Pois. Casa da filhota pequena. Claro. Imaginar, ver ali os carrinhos de bebés abandonados, imaginar o que aquelas pessoas passaram com os bebés ao colo. É inimaginável. Sim, no outro dia fui falar sobre isto da Ucrânia numa faculdade, e estava-lhes a mostrar uma fotografia de uma mãe num vão de escadas, entalada, literalmente entalada, há 12 horas ali, entre várias pessoas que estavam a tentar entrar no comboio. E a mãe, desesperada, e eu tenho essa imagem em vídeo e em fotografia, fiz ao mesmo tempo, portanto estou a fotografar e filmar ao mesmo tempo, com o telemóvel em cima da câmara, uma geringonça que eu ali montei, e que me permite-me fazer foto e vídeo ao mesmo tempo, e consigo também, lá está, contar a mesma história em vários formatos. E é uma mãe em pleno desespero que entrega o filho a outra mãe que já está na plataforma, e essa mulher agarra nesse bebê e entra no comboio, o comboio parte. E a mulher fica ali, na mesma, entalada entre milhares de pessoas, e vê o seu filho a ir embora. Aquela mãe entregou o filho a uma desconhecida, trocaram números de telefone, e eu não sei até hoje se a mãe voltou a encontrar o filho. Foi uma pena não ter chegado com o contacto. Isso devia dar uma... Fiquei. Ficamos por e-mail, trocámos alguns e-mails, e quando os últimos e-mails que eu troquei ainda não tinham conseguido entrar. Exato. Mas isto foi constante. Estas histórias foram constantes, e portanto, muito mais do que ouvir bombardeamentos, ver cadáveres no chão, pronto, Bucha, não é? Entrar em Bucha e ver tudo aqueles massacres. Mais do que isso, foram as histórias das pessoas vivas, e o choro, as lágrimas, o desespero, os gritos, os gemidos de aflição, não é? Quando uma pessoa está muito aflita, a pessoa nem chora, aquilo é um gemido de aflição, que é uma coisa que é muito difícil de caracterizar, e isso ecoa na nossa cabeça e tira-nos o sono. E fica marcado. E fica, sim. E a exposição que tu fizeste, fala-nos da necessidade de fazer a exposição. Foi também contar dessa história, foi com o objetivo também de sarar algumas feridas que uma pessoa traz, não é? Ninguém passa por aquele ambiente e vem de lá completamente igual. Sim. Muda-nos, sem sombra de dúvida. Sim, eu durante muito tempo, quando vim da Ucrânia a última vez, eu não evitava mexer nas fotografias, evitava ver notícias da Ucrânia, portanto tentava mesmo desligar-me ao máximo daquilo. Que o facto é que o convite surgiu e eu pensei, agora vou ter que rever tudo, vou ter que escrever sobre isto, vou ter que fazer legendas, vou ter que pensar numa forma lógica de contar esta história, e eu não... Guiadas, Exato. E eu ainda não estou preparado para rever todo este material, e enganei-me. Portanto, comecei a mexer naquilo e aquilo fez-me muito bem. Portanto, eu costumo dizer que sou muito ativista de saúde mental, da proteção da saúde mental e de prevenção da saúde mental. Portanto, eu não tenho estigma nenhum, nem vergonha nenhuma a dizer que sou acompanhado psicologicamente, porque sinto muita necessidade de expressar isto que estou aqui a falar contigo com outras pessoas, com outra pessoa neste caso, e que me faça entender e acalmar. Realmente ajudar. E consiga, exato, e consiga tirar destas coisas más, coisas boas, e que eu consiga continuar a ser jornalista sem ter grandes problemas com isso, porque, como sabemos, muitos jornalistas passam muito mal depois de vir deste tipo de cenários. E a exposição fez-me muito bem. Portanto, fez-me ali uma coisa de limpar aqui tudo o que estava por limpar. E eu comecei
considero-me uma pessoa que é bem criativa, não é? Assim, eu pensei, como é que eu vou contar esta história de uma forma apelativa e de uma forma diferente? As pessoas estavam muito habituadas e saturadas de já ver notícias da Ucrânia nas televisões, nas rádios, nos jornais, e então a exposição já por si é uma coisa diferente, mas eu tentei ali alguns elementos diferenciadores. Portanto, falei com o maestro Martim Sousa Tavares e pensei, o primeiro pensamento foi, eu tenho que levar as pessoas o máximo possível para a Ucrânia. E eu ouvi muitas vezes e vi muitas vezes na Ucrânia, em plena rua, pessoas a tocar piano, pessoas a tocar violino, saxofone, enquanto uma guerra estava a acontecer, enquanto as sirenes estavam a tocar, enquanto os bombardeamentos só ouviam ao fundo. E isso foi das coisas que mais me marcou positivamente. Ou seja, no meio de tanta desgraça, há alguém que encontra na música clássica um escape. E a música clássica, que é uma coisa que já por si linda, não é? E tranquilizadora e harmoniosa. E então, nada melhor do que juntar um maestro da minha geração, muito profissional e muito reconhecido na sua área, e pedir-lhe para fazer a curadoria musical. E alternar com a curadoria musical do Martim, as sirenes que eu há pouco falava. Portanto, tu estás a visitar a exposição e de X em X minutos toca uma sirene e apanha-te de surpresa, exatamente para criar o sentimento que os ucranianos sentiam, que é, vou ter que me proteger. Ali, felizmente, não tens que o fazer. E outros elementos, por exemplo, eu fiz uma réplica de um carro que estava baleado com balas reais, nos sítios exatos onde uma família, a família do Vova, que é um rapaz de 13 anos, nós entrevistámos o Vova e a mãe. O pai infelizmente morreu neste tiroteio, e eu tirei uma fotografia ao carro desta família e fiz uma réplica quase perfeita dos tiros, do número de tiros e do local dos tiros onde este carro foi baleado realmente. E então levei isso para a exposição. Está uma legenda bastante descritiva de onde é que foram os tiros, quem é que morreu dentro daquele carro. Portanto, a pessoa que entra na exposição, a primeira coisa que vê é um carro baleado e a descrição de que num carro igual àquele, no local dos tiros muito parecidos ao que ali estão, morreram 2 pessoas, incluindo o pai da família. E depois, outro elemento que eu também acho que pôde ter ajudado a ter levado as pessoas ainda mais para a Ucrânia foi construir um bunker com sacas de areia iguais às trincheiras e aos bunkers que eu vi na Ucrânia, e dentro desse bunker, num pequeno retângulo, havia uma televisão e aí projetava-se as nossas reportagens de vídeo do Observador. E aí as imagens de vídeo que lá está, que captei ao mesmo tempo que fiz as fotos, não é? E os relatos áudio que nós fizemos para a rádio. Portanto, esses áudios estão sobrepostos às imagens e a pessoa ali senta-se, está num ambiente completamente isolado, sacos de areia camuflados por todo o lado, está mesmo quase a sentir-se como se estivéssemos num local de guerra. E depois, sem dúvida nenhuma que eu tinha que ter isto, a exposição foi trilingue, português, inglês e ucraniano. Não fazia sentido de outra maneira. Muitos ucranianos, felizmente, estão hoje no nosso país e em segurança, e eu queria também que eles fossem à exposição de ver e de se sentirem quase homenageados e abraçados, ali pelos portugueses. E pronto, em estas especificações, a exposição tem cerca de 30 fotografias, umas muito grandes, outras muito pequenas, para fazer o exercício ao visitante de se aproximar para ver certos pormenores, que é a minha intenção quando as pessoas se aproximam de fotos pequenas, é de terem atenção a certos pormenores, e fotografias gigantes, que é exatamente o oposto, afastarem-se para verem a dimensão da desgraça. E a dimensão da desgraça muitas vezes era proporcional ao tamanho da imagem, e isso, penso eu, diz-me tu, a intenção era criar um impacto na pessoa, e espero que esse impacto tenha sido concretizado, e agora o objetivo é levar a exposição a outros pontos do país. Estamos a tratar disso e vamos ver se vamos conseguir. Gostava muito que
que outros pontos do país acolhessem aquela exposição, porque eu acho que é uma exposição bastante importante. E para mim, pronto, que tive a oportunidade de ver ao vivo e que depois tive a oportunidade de ver aquilo que replicaste, é sem dúvida uma réplica muito similar. Obviamente que não é igual, não é igual. Claro. Só indo ao local, mas toda a experiência imersiva acaba por nos transportar também para aquele espaço. Obrigado. E como é que foi seres premiada por isso? Fala-nos do prémio que receberam. É verdade, recebemos um prémio bastante importante para o jornalismo. É um prémio muito, provavelmente, desconhecido para a maior parte das pessoas, mas é um prémio bastante importante no panorama mundial do jornalismo. É o maior prémio da América Latina e um dos maiores prémios do mundo. E chama-se Prémio Gabo, e para mim a intenção dos prémios tem um único objetivo, que é fazer com que as pessoas voltem a ver o trabalho, mais pessoas conheçam aquela história, e termos ganho este prémio na América Latina, um prémio ibero-americano, foi uma coisa ótima nesse sentido, ou seja, muito mais pessoas no mundo conheceram as histórias daquelas pessoas que nós entrevistámos na Ucrânia. E isso, só por isso já valeu o prémio, não é? O dinheiro, o reconhecimento, a estatueta, o ir bem vestido, o ir de fato e gravata, blá blá blá, isso não interessa absolutamente para nada. A cerimónia é tudo performance que não, para mim, claro que é um reconhecimento bom do nosso trabalho, mas não é para isso que eu e os meus colegas trabalhamos. E é mesmo para isso que é reconhecimento e, sobretudo, fazer com que mais pessoas vejam e conheçam aquelas histórias. Antes de passarmos agora para a próxima parte, gostava que contasse um bocadinho a história do tanque, não é? Porque tens um tanque que está pronto para vir para Portugal, para também tornar a tua exposição mais imersiva. Conta-nos essa tua ideia e como é que está aí esse processo. É verdade, vamos ver, espero que se concretize. Em princípio, bom, está tudo planeado para que isso aconteça da melhor maneira, mas uma das minhas ideias, e logo a ideia inicial, foi, em vez do carro, trazer um tanque russo destruído e pôr isso em exposição, um bocadinho como está em Kiev. Portanto, nós vamos a Kiev e pelas principais avenidas e ruas estão hoje espalhados centenas de carros, de blindados, de tanques, todo o tipo de material bélico que os ucranianos destruíram às tropas russas. E era um bocadinho isso que eu queria trazer para Portugal. Portanto, a primeira vez que um tanque russo destruído chegaria a Portugal para estar em exposição, para ser visto quase como um peso muito grande nesta guerra, não é? Que é os artefactos bélicos, e isso estar presente na exposição. É muito difícil porque, como se imagina, a logística de trazer um tanque com várias toneladas da Ucrânia para Portugal é muito difícil, mas a coisa parece que está bem encaminhada. Ainda não está finalizada a 100%. Não vamos festejar então, antes de chegar. Não é? Ainda não vamos festejar, mas acho que era uma coisa importante para chamar sobretudo a atenção da exposição e, mais uma vez, sobretudo às histórias das pessoas que estão na exposição. Vamos agora então mudar claramente de ambiente, não é? Passamos de um ambiente de guerra para um ambiente também polarizado, mas muito mais festivo. Como é que foi a tua experiência no Brasil? Eu nunca tinha ido ao Brasil, foi a primeira vez que fui ao Brasil. Enquanto jornalista, tem sido recorrentes as vezes que vou aos países a primeira vez em trabalho, sim. Acredito que contigo tenha a mesma coisa, aconteça muitas vezes a mesma coisa. Foi ótimo, apesar de não gostava de ter estado um mês e meio no Brasil em trabalho, gostava de ter estado um mês e meio de férias. Passei por vários estados, passei Rio de Janeiro, Amazonas, estado do Amazonas, Rio Grande do Sul, Salvador da Bahia,
Brasília e São Paulo. Portanto, estive em 5 estados, em várias cidades, e foi incrível porque eu gosto muito de política, e tu sabes disso, e fazer política, fazer jornalismo de política numa altura em que todo o mundo tem os olhos virados para aquele país é inacreditável, porque sabes e tens a certeza que estás a participar numa página da história e estás ali a dar o teu contributo jornalístico para a história. Senti o mesmo, por exemplo, quando fui aos Estados Unidos fazer as eleições norte-americanas, do Biden e do Trump, e agora senti exatamente a mesma coisa com Jair Bolsonaro e Lula da Silva. De repente estás ali em frente a 2 atores políticos de uma extrema importância para o mundo e sobretudo para Portugal também, porque não nos esqueçamos as relações ótimas, Claro que sim. as relações históricas que Portugal tem com o Brasil e vice-versa, e portanto estás ali quase a pisar um bocadinho a história e a vivenciar a história. E depois trabalhar num país em que a alegria impera, não é? A música nas ruas impera, é ótimo, é de um ambiente extraordinário. E depois, como eu estive em vários estados, em várias cidades, eu consegui ver e fazer reportagens sobre isso, de vários Brasis dentro do Brasil, que é um país continental. E em Manaus estive na Amazónia com várias tribos indígenas. Em Rio Grande do Sul estive em comunidades alemãs, polacas, japonesas, portanto outro Brasil completamente diferente. Em Salvador da Bahia fiz reportagem sobre a maior comunidade de negros fora de África, portanto é uma cidade absolutamente linda, onde só samba, música incrível, cor, amarelo, verde, azul, cor por todo lado, animação, pessoas a dançar, tambores, completamente diferente da Amazónia e do Rio Grande do Sul. São Paulo, uma cidade super industrial, empresarial, quero melhor dizer. Pessoas Uma selva urbana. E mesmo, fato e gravata, pastinha na mão, portanto, completamente diferente também. Rio de Janeiro, chinelo no pé, praia o dia todo. Portanto, vários Brasis dentro de um país que é continental. E vivenciar isso, claro, não é? E ter a oportunidade para isso durante 1 mês e meio foi inacreditável depois. E isto tudo acrescentando à parte política e à parte histórica que falávamos há pouco, que é ótimo, é um privilégio, independentemente das cores e dos lados políticos que cada candidato tem, seja de direita, seja de esquerda. Eu, enquanto jornalista, não expresso a minha opinião. Claro que tenho as minhas convicções políticas e pessoais, e quando vou às urnas eu voto em quem eu acho que merece estar no lugar, mas não deixo de reconhecer que é um privilégio, enquanto cidadão e jornalista, estar de ser-me dada a possibilidade de ver e estar com pessoas que mexem com a vida mundial, não é? O Donald Trump pode ter todos os problemas do mundo, mas não deixa de ser um privilégio. Não tenho problemas nenhum a reconhecer que foi um privilégio para mim, enquanto jornalista, estar, por exemplo, num comício do Trump e poder-te dizer que aquilo é um show autêntico de cor, de luzes, de música. Aliás, o próprio Donald Trump entra nos comícios a dançar e a tirar bonés. Portanto, aquilo é um show autêntico, não é? E não podemos confundir também a pessoa com a função, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E isso não nos cabe a nós, jornalistas, fazer essa avaliação. Portanto, o leitor, nós damos ao leitor todas as ferramentas para ele poder fazer a avaliação. Fazer a avaliação. O que é que te marcou mais nesta visita ao Brasil? Marcou-me sobretudo aquilo que dizia há pouco, os vários Brasis dentro do Brasil e, sobretudo, as diferenças sociais e económicas. As assimetrias? Sendo, sim. Por exemplo, as tribos indígenas caçam ainda, não é? Com flechas, vão para o rio tentar atirar flechas para apanhar peixe, não é? Vão caçar preguiças, vão caçar jiboias, vão caçar jacarés para tirar a pele dos jacarés e comer a carne. Em São Paulo, como disse, os homens de pastinha e fato e gravata, as mulheres salto alto e vestido. Portanto, isso foi a coisa que mais me marcou, como é que é possível, e ainda bem que é assim,
um país tão grande consegue ter várias realidades diferentes. E isso tem, necessariamente, coisas más, porque as pessoas que são pobres são muito pobres e as pessoas que são ricas são muito ricas. E claro, sem esquecer as favelas, não é? A falta de dignidade humana que se vive dentro das favelas, porque nas favelas vivem pessoas sérias, não todas, claro, mas isso, quer dizer, vamos ao melhor bairro de Lisboa, ao melhor bairro do Porto e tem pessoas sérias e pessoas não sérias. E muitos ricos também poucos sérios na nossa sociedade, não é? Sem dúvida. E ser rico não nos faz mais sérios ou menos sérios. Sem dúvida. E as favelas a mesma coisa. Há famílias e mulheres de trabalho e homens de trabalho, mas que vivem em condições sem água, sem luz, sem saneamento básico, sem água potável. Em Brasília, eu fiz uma reportagem, por exemplo, em Brasília, que é a capital do país. Muita gente não se lembra que Brasília é a capital do país, apesar de estar ali bem no interior do país e ser uma capital só há 62 anos. Antes era o Rio de Janeiro. E é a capital, uma cidade construída, vocês sabem certamente, uma cidade construída de raiz, foi projetada, aquilo é tudo simétrico, tudo régua e esquadro, uma cidade horrível na minha opinião, sem grande interesse histórico. Eu gosto de ir visitar cidades que têm edifícios históricos e nós pensamos, Brasília foi construída assim, dessa maneira, portanto à partida não tem essas diferenças sociais e não tem pobreza, porque se foi construído de raiz, as pessoas não vão construir coisas de raiz pobres, não é? Mas existe pessoas a passar fome em Brasília, a 20 km do Palácio do Planalto, onde trabalha o Presidente, a 25 onde vive o Presidente, no Palácio da Alvorada. Pessoas a passar fome, que têm um pacote de arroz para um mês inteiro. E isto foi das coisas, claro, que mais me marcou. Como é que é possível um país tão grande, o maior produtor, como Lula da Silva disse em todos os comícios, com muito orgulho, o maior produtor alimentar do mundo, tem pessoas a passar fome. Tens pessoas a passar fome. Mas depois é incrível como é que o povo é tão feliz, não é? É verdade. É inacreditável. Sim. Com tão pouco, é mesmo feliz. E isso notou-se em diferentes estados, por exemplo, em Salvador, as pessoas respiravam felicidade, era uma coisa que contagiava, de repente eu estava a bater o pé. E é mesmo isso que disseste, as pessoas são mesmo muito felizes e isso é incrível de ver. E como é que foi para ti fotografar num ambiente completamente polarizado? Sentiste que o facto de ser jornalista, que eras olhado de forma um bocadinho mais vil, ou foi, para ti foi fácil enquanto jornalista? Vimos que alguns colegas teus que não tiveram uma reação tão amigável, não é? Sim. Reações um bocadinho mais hostis. Tu sentiste isso na pele? Esse tipo de situações acontece dependendo da altura em que estamos na eleição. Vou-te dar um exemplo. Os apoiantes de Jair Bolsonaro sempre me trataram bem enquanto jornalista, sempre com aquela crítica, jornalistas isto, jornalistas aquilo, mas sempre fui recebido de uma forma respeitosa e digna, sempre. A partir do momento em que se percebe que Jair Bolsonaro pode perder de facto as eleições, isso muda completamente. E foi exatamente o que aconteceu quando se percebeu que Donald Trump ia perder as eleições. O padrão é igualzinho, não há diferença absolutamente nenhuma. Aliás, o padrão de comportamento dos apoiantes de Donald Trump são iguais aos de Jair Bolsonaro. Iguais. Não vi absolutamente diferença nenhuma. E claro também que quando nós percebemos, enquanto jornalistas, que a coisa pode correr mal para o nosso lado, eu não tenho prazer nenhum em gerar confusão, nem tenho prazer nenhum em que haja confusão criada por mim ou com a minha presença, não é? Portanto, eu sei até onde posso ir e se vir que estou a correr... Retiras-te, não é? Retiro-me. A minha integridade física está posta em causa, eu sou jornalista, não sou... Super-herói, portanto, retiro-me e a coisa à partida fica apaziguada a partir daí. Mas sim, é uma mudança de chip muito grande, não é? De repente estamos a fotografar pessoas muito pacíficas e que querem os jornalistas ali, e não estou a dizer se é do Lula ou do Bolsonaro, e depois vamos para o outro lado, porque também existe apoiantes do Lula que não nos conseguem olhar, claro, sequer para os jornalistas, não é? Não estou aqui a culpar uns apoiantes ou outros. Há apoiantes de um lado e do outro que não conseguem sequer admitir o facto de estarem ali jornalistas. Portanto, e a crítica aos jornalistas era tanto da esquerda como da direita. Portanto,
Isso era igual. Mas sim, isso torna também assim, o nosso trabalho um pouco mais... ou seja, temos de estar sempre a olhar por cima do ombro, não é? Mas... E daí alguma proteção nossa. Por exemplo, nós contratávamos em muitas situações seguranças. Nós tivemos em algumas situações uma pessoa que estava ali sem grande aparato, mas estava ali atrás de nós, a olhar por nós, não é? A olhar para onde nós não conseguíamos olhar, pagava em nós. É melhor irmos embora neste momento, é melhor irmos para o carro, fechamos no carro e voltamos a sair quando as coisas ficarem mais calmas. Portanto, uma pessoa que conhece a realidade brasileira, seja qual for os lados, e que nos protegia nesse sentido. Aliás, eu também ando com muito material com muito caro, muito valor, não é? E portanto essa pessoa também nos ajudava nesse sentido. Olha, agora vamos guardar a máquina, porque é melhor aqui neste ambiente, tiramos a máquina quando eu disser que vai ser seguro. Pronto, esse tipo de segurança foi também tomada para evitar, minimizar esses riscos. Que conselhos é que darias a quem quisesse entrar agora, começar uma carreira no mundo da fotografia? Além de pedir uma máquina com 15 anos à mão. Exato. Bom, eu acho que a coisa mais óbvia, muito clichê, terá não desistir, não é? Bom, mas o não desistir, vou dar um exemplo muito prático do que é não desistir. Eu pedi o meu primeiro estágio à agência Lusa, não uma vez, não duas, não três, não quatro, não cinco, não seis. À 7ª vez que eu pedi o estágio é que me foi dado. Anda lá, não é? Quase um... Já chega, pá. Não peças mais, vem. Vem só e pode ser que assim te cales. Talvez isso tenha acontecido. Bom, o que é facto é que correu bem. E saí do estágio logo com emprego, noutro sítio. Mas isso para dizer às pessoas que querem esta área, jornalismo, fotografia, fotojornalismo, que vão ouvir muitos nãos. E a nossa área está muito saturada. É muito difícil conseguir, infelizmente, trabalho na nossa área. É um facto. Mas eu tive um professor que sempre nos disse nas aulas: eu não conheço nenhum bom fotojornalista que não tenha emprego neste momento. E eu, salvo raras exceções, digo a mesma coisa. Todos os ótimos fotojornalistas que eu conheço têm, infelizmente, todos emprego. E, portanto, é tentar ser o melhor, tentar esforçar para ser o melhor, sem, obviamente, ultrapassar nem pisar os outros, mas tentar ser o melhor, fazer coisas sem que ninguém peça para fazer e insistir, sobretudo, com quem nos contrata, não uma, não duas, não três, se for preciso 6, 7, 8, às vezes forem precisas, até a pessoa nos dizer taxativamente que não, porque A mais B. E acho que foi essa insistência das 7 vezes que hoje fez com que eu hoje estivesse aqui, se calhar, a falar contigo. Muito bom. Tu também fazes a gestão de uma equipa, não é? De fotógrafos, e fazes... como é que tem sido essa experiência em termos de liderança tão novo, não é? Eu costumo dizer muitas vezes, também comecei muito novo a liderar equipas, que idade não tem nada a ver com competência. Mas para ti, que acabas por ser o homem dos 1000 ofícios, como é que é para ti ainda teres esse bónus de gerir e liderar uma equipa? Bom, é das coisas mais complicadas, porque deixamos de... Ou seja, as nossas consequências deixam de nos fazer mal ou bem só a nós, não é? Se eu fizer uma má escolha, uma má decisão, se eu fizer uma má decisão, é uma consequência que eu tenho que acarretar com ela, não é? E tenho que tirar as ilações das minhas consequências. Se eu tomo más decisões sobre outra pessoa, a outra pessoa vai fazer um mau trabalho sobre a minha coordenação, sobre a minha decisão. Portanto, é uma dupla responsabilidade. E isso tira-me muitas horas de sono. E acaba por ser muito difícil desligar. Porque estou sempre a receber chamadas, sempre a mensagens, faço isto, faço aquilo, vou para isto, vou para ali, faço assim as fotos, faço assim a entrevista, o que é que tu achas, o que é que tu não achas, tenho isto como preferência. Portanto, acaba por ser muito difícil de desligar e às vezes ter pausas e dias longe
da redação e do jornalismo. Mas é incrível quando as coisas correm bem, não é? É muito bom, é muito gratificante. Podemos contribuir também para o desenvolvimento dos outros, não é? Dos outros, sem dúvida, é muito bom quando nos agradecem e dizem, pá, essa decisão eu achava que não estava certa, fiz o que tu disseste e correu bem, obrigado por isso, aprendi com isso. Aconteceu e acontece e vai acontecer certamente o contrário, não é? Pá, eu achava que estava a tomar uma boa decisão e claramente foi uma muito má decisão. Se não soubéssemos que eram boas, estávamos no Euromilhões e não estávamos aqui a liderar ninguém, estávamos nas Bahamas a apanhar sol. Exatamente. E como foi dada a oportunidade da direção, eu constituir a minha equipa, tentei com isso pôr a trabalhar comigo pessoas da minha mais ou menos faixa etária, uns anos mais velhos, uns mais novos, mas estamos ali todos nos 20, 30. E isso é uma coisa que me orgulha muito. Nós já conseguimos com o Observador pôr 4 ou 5 novas caras no fotojornalismo português que se calhar se não fosse o Observador não tinha essa oportunidade, e hoje são grandes fotojornalistas. Orgulho muito de dizer que trabalham comigo e trabalharam comigo, e se calhar se não fosse o Observador a dar esse input de Porfírio, escolhe a tua equipa, eu podia ter ido para os nomes óbvios, para as pessoas mais velhas que têm anos disto, e a escolha segura, não é? E a escolha segura, e cada tiro, cada fotão, não é? Mas já que alguém acreditou em mim há uns anos, e não há muito, não é? Só tenho 27, mas já que alguém acreditou em mim, vou fazer o mesmo. Retribuir. E hoje trabalho com amigos, e trabalhar com amigos é fantástico. É a melhor coisa. Chegamos aqui ao momento aqui desta terceira temporada, que é o momento fora da box, que basicamente é aquele momento em que superaste uma situação fora da box, de forma criativa. Como é que tens algum desses momentos? Não? Alguma história que queiras contar? Deves ter N histórias. Olha, assim um momento mais fora da caixa aconteceu há uma semana, no dia em que vim apanhar o voo para Lisboa de Brasília. Eu tinha, portanto, no dia em que eu vou apanhar o voo, Jair Bolsonaro reage finalmente à derrota. E o meu voo é às 6 da tarde. E às 3 da tarde, mais ou menos, os assessores do Bolsonaro mandam uma mensagem aos jornalistas e dizem: o Presidente vai falar dentro de instantes. E eu estou a sair do hotel, a caminho do aeroporto, e peço ao motorista: vamos fazer um desvio, vamos já para o Palácio de Alvorada. Mas não sei o quê, não temos tempo para estar. Lembram-se certamente, muitas estradas cortadas por causa dos apoiantes do Bolsonaro, que fechavam muitas avenidas e ruas e tudo mais. Mas isto, podemos apanhar uma manifestação, não podemos ir? Não, temos de ir agora para o Palácio de Alvorada. E a caminho, ele disse-me: bom, temos até às 4h30. Se tu vieres, tu saíres do Palácio às 4h30, eu consigo-te pôr no aeroporto a tempo de apanhares o voo às 6. E eu, está bem, vou para o Palácio, chego ao Palácio. Aquilo só para termos noção, o edifício do Palácio é depois de 2 km de jardim. Portanto, o primeiro portão é o início do portão, e depois tem outro portão a meio, e depois é que chegamos ao Palácio. Portanto, e desde o primeiro portão até ao Palácio são 2 km. A andar? Ou 2 km de distância, e eles vinham buscar jornalistas através de vans. Ok. Então, do primeiro ponto íamos para o segundo, onde éramos checados um raio-x e tudo mais, e desse segundo é que íamos para o Palácio propriamente dito. E não podíamos andar a pé. Portanto, tínhamos que era sair do Palácio, van sempre saída. Exatamente. E eu estou à espera de Jair Bolsonaro, ele reagir, ao fim de 3 dias sem reação nenhuma a ter perdido as eleições, e eu vejo as horas a passar. 4h20, 4h25, 4h28, e eu a pensar: vou perder o voo. E se eu perder o voo é uma porcaria, porque é uma complicação comprar um voo novo. Blá, 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 blá. E pá, não posso perder o voo. Então, o que é que eu pensei? Eu vou ter que pedir para me tirarem daqui. E eu não posso ir a pé. Portanto, eu vou ter que me pedir que me arranjem uma van para eu sair daqui e me porem lá sozinho. E eu vou ter com o chefe de segurança de Jair Bolsonaro, um dos seguranças de Jair Bolsonaro. Penso: olha, eu tenho mesmo
que sair, eu tenho um voo para apanhar e tenho mesmo que sair, o meu motorista está na outra saída, que são daqui a 2 km, e vocês têm que me pôr ali rapidamente. E quando eu acabo esta frase, Jair Bolsonaro sai para falar. E faço as fotografias, ele falou felizmente 2 minutos, e quando ele acaba de falar, esse mesmo segurança puxa-me pelo braço e enfia-me dentro de um carro blindado, com os tropos ligados, civil, um carro civil, normal, um ligeiro, portanto não era nenhuma van, era um carro, vidros fumados, portanto, provavelmente um carro do ministro qualquer, um carro de segurança qualquer, e fomos a alta velocidade, aqueles 2 km, para me levar ao motorista, meia hora depois do combinado. Portanto eu cheguei ao pé do motorista às 5, chego ao pé do meu motorista, o motorista, pá, não vais apanhar o avião, pá, não vais apanhar o avião, liga aos teus diretores, e vamos nos 4 piscas, ele a apitar por todo lado, a chover torrencialmente em Brasília, o trânsito em Brasília estava um caos, passar nas bermas, a apitar, a tentar chegar ao avião, e chega ao aeroporto, chega ao check-in para entregar as malas, e eu disse, já perdi o voo, eu disse, e o tipo do check-in diz, daqui a 2 minutos, sim, fechamos o check-in daqui a 2 minutos. 2 minutos. A porcaria do avião, por 2 minutos, e consegui as fotos. Portanto, foi um tiro de sorte. Se tivesse chegado 2 minutos depois, tinha perdido o voo, tinha sido um 31, porque não ia conseguir comprar outro voo. E, bom, tinhas que ficar pelo menos mais uns dias, não é? Sim, sim. E, bom, se calhar isto não diz muito às pessoas, mas se calhar diz-te muito a ti, porque tu sabes as burocracias que esta porcaria toda tem, não é? E de repente os tipos facilitaram-me ali a coisa de põe um jornalista num carro qualquer e pá, o gajo tem que ir embora, portanto, e pronto, a coisa só correu bem porque puseram nesse carro a alta velocidade. Depois eu tivesse esperado pelos jornalistas todos, como estava planeado, esperar tudo a logística toda, não é? Nunca tinha, provavelmente ainda estava em Brasília agora. Muito bom. João, muito obrigado. Eu não sei se queres deixar aqui uma mensagem final aqui aos nossos ouvintes. Sim, que obrigado pelo convite. Foi um gosto. Mais uma vez. E que acho que a mensagem é muito importante, é que continuem, espero eu que o façam, mas que se não o fazem, que comecem a fazer. Leiam jornais, vejam notícias na televisão, ouçam rádio, porque a era da desinformação, caraças, está maior que nunca. Está no auge, como nunca esteve. E ouçam podcast também. Ouçam podcast, claro. E portanto, a única maneira de nos mantermos informados e realmente informados com a verdade é vermos notícias feitas por jornalistas e não no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok. E com isto não estou a apelar a que vejam o jornal onde eu trabalho, mesmo que vejam os outros. Eu quero é que as pessoas leiam os jornais e vejam televisão. Portanto, vamos lá ver notícias reais e sérias e verdadeiras, sobretudo. Fica aqui o apelo aqui do João Porfírio, e eu deixo também aqui o meu apelo para nos seguirem no YouTube, a subscreverem o nosso canal às sextas-feiras, sempre na semana em que sai o episódio do podcast. É uma hipótese que têm para ver em videocast, e também para, caso nos sigam através do Spotify, que nos darem uma notinha generosa, colocarem lá o ratinho das 5 estrelas, subscreverem também o nosso podcast no Spotify e estarem sempre a receber os nossos episódios com o avisinho e seguirem logo desde o momento em que é lançado. João, deixo-te aqui um grande obrigado por teres aceito aqui o nosso convite. Temos planos também para o futuro, não é? Sim. Fazer um mais alargado, e foi mais um episódio de Costas para a Plateia.